Bom dia, queridos, paz e bem, dando continuidade às nossas aulas. Nós estamos agora no módulo 11, e o módulo 11 ele se divide em dois assuntos. O primeiro é a expansão americana, ou a marcha para o oeste, e o segundo assunto fala sobre a Guerra Civil Americana, né? Porém, todavia, contudo, hoje, nessa aula, nós vamos falar somente sobre a expansão americana, a marcha para o oeste. O processo de expansão dos Estados Unidos do litoral sul do Atlântico Sul até o Pacífico. Durante o século XIX, aconteceu nos Estados Unidos o que foi conhecido como a Marcha para o Oeste. Esse processo constituiu, basicamente, na expansão territorial da nação americana, originalmente surgida das 13 colônias, em direção ao oeste. Nessa expansão, os americanos ocuparam as planícies da região central do que hoje compõe os Estados Unidos e alcançaram a costa oeste, banhada então pelo Oceano Pacífico. Repetindo, a marcha para o oeste, os americanos, que surgiram com as 13 colônias no Oceano Atlântico, conseguem agora alcançar a faixa que é banhada pelo Oceano Pacífico. O aumento do território dos Estados Unidos iniciou-se logo após a vitória contra a Inglaterra, na guerra pela conquista da independência, a guerra das 13 colônias, que nós já vimos isso em aulas passadas, decretando então o fim do domínio inglês sobre aquele território. Houve a assinatura do Tratado de Paris em 1783, aonde os ingleses reconhecem a independência de sua ex-colônia e cederam uma grande quantidade de terras a oeste das 13 colônias. De acordo com o Tratado de Paris, assinado em 1783, os ingleses reconhecem a independência americana e vão ceder às 13 colônias, aos colonos americanos, um vasto pedaço de terra a oeste das 13 colônias. Essas terras que foram cedidas ficavam a oeste dos Montes Apalaches. E durante a colonização, meus queridos, havia sido causa de tensão entre os colonos e ingleses. Os colonos queriam ocupá-las, porém as autoridades inglesas não permitiam, para evitar hostilidade com as nações indígenas. Com a independência, os americanos iniciaram rapidamente a ocupação dessa região. Então, antes mesmo da independência, já havia um conflito sobre essa região ao oeste do Monte Apalaches. Os colonos queriam ocupar, mas os ingleses não queriam ocupar para evitar conflito com os indígenas. Além dessas terras obtidas com a independência, os Estados Unidos apossaram-se de outras quantidades de territórios a partir da diplomacia e da compra, como também pela guerra. Primeiramente, os territórios comprados ao longo do século XIX foram Louisiana, comprada dos franceses, o território da Flórida, comprada dos espanhóis em 1819, e o Alasca, comprada dos russos em 1867. A Louisiana foi comprada dos franceses em 1803, como já falamos, por causa da necessidade desse país em obter fundos para dar continuidade às guerras napoleônicas que estavam acontecendo naquele momento na Europa. Os franceses aceitaram vender a região para os americanos por cerca de 15 milhões de dólares. Então a conquista da Louisiana se deu por uma compra. Os franceses, precisando de dinheiro por causa das guerras napoleônicas, decidiram vender para os americanos aquele território por uma bagatela de 15 milhões de dólares. Já no caso da Flórida, o enfraquecimento dos espanhóis nessa região e as turbulências que enfrentavam na Europa possibilitaram a aquisição desse território pelos americanos. Para evitar uma guerra com os Estados Unidos, os espanhóis então venderam a região por cerca de 5 milhões de dólares. E aí nós vamos vendo o crescimento do território americano. Por fim, vamos falar do Alasca, que pertencia aos russos e que foi vendido aos americanos em 1867, em razão das dificuldades financeiras que a Rússia enfrentava na época e pelo temor de perder a região para os britânicos, sem receber compensação nenhuma. O valor fixado foi de 7,2 milhões de dólares.
E a compra do Alasca, à época, foi bastante criticada por causa das condições climáticas adversas do local. Apesar de ser um território extremamente frio, um território totalmente inóspito, os americanos adquiriram aquele território, por 7,2 milhões de dólares dos russos. Vamos falar agora sobre duas grandes políticas surgidas no período da expansão: o Destino Manifesto e a política do Homestead. A ocupação desenfreada do oeste americano foi incentivada por uma ideologia existente nos Estados Unidos na época e pelas condições ofertadas pelo governo americano. Durante o século XIX, meus queridos, foi formulada uma ideologia conhecida como Destino Manifesto, que afirmava ser os Estados Unidos, os americanos, predestinados, escolhidos, como diziam os calvinistas, por Deus para formar uma grande nação. Essa vocação divina era utilizada como um pretexto para justificar as violências cometidas contra os indígenas e outros, por exemplo. O que eu tenho a dizer para vocês? Com essa ideia do Destino Manifesto, dizer que os americanos têm uma vocação divina para povoar aquele território, eles iriam enfrentando e passando por cima de tudo e de todos. Essa doutrina, a do Destino Manifesto, foi impulsionada pela forte crença calvinista na América. E como parte de sua crença, eles acreditavam que já estavam predestinados a conquistar aquelas terras, nem que fosse necessária massacrar os indígenas. O governo aproveitou disso e estimulou ainda mais a conquista para o oeste. E os cidadãos viram nisso um chamado divino. Já o incentivo do governo americano deu-se também com o Homestead, ou Lei do Povoamento, decretado em 1862. O que essa lei dizia? Essa lei instituída durante o governo do presidente Abraham Lincoln, ofertava terras no oeste a um preço baixíssimo para os americanos interessados e exigia em troca que a terra vendida fosse habitada e cultivada durante um período mínimo de 5 anos. Com isso, muitos colonos foram ocupando as terras a oeste, porque foram favorecidas com essa lei instituída pelo então presidente americano Abraham Lincoln. Outro fator importante da conquista foi a febre do ouro, e a conquista indígena. Outro elemento impulsionador dessa migração interna foi o chamado febre do ouro, a partir de 1848. A descoberta do valioso metal atraiu em torno de 300 mil pessoas em direção à Califórnia. E não era apenas americanos habitantes da costa leste, latinos-americanos e até mesmo australianos desembarcaram na América do Norte em busca do metal precioso. Neste caso, na chegada dos australianos, isso aconteceu graças a jornais havaianos que chegavam até a Austrália, levando o anúncio da descoberta do ouro, que fez com que a povoação da América aumentasse cada vez mais e ele se expandisse então para a região oeste. Os grandes perdedores de todo esse processo da expansão territorial, meus amados, foram os indígenas, que perderam praticamente todas as suas terras e foram vítimas de inúmeras formas de violência, o que levou à diminuição populacional deles consideravelmente. Repito, um dos grandes perdedores dessa expansão territorial foram os indígenas, que ao longo desse processo foram massacrados, foram exterminados e obrigados diversas vezes a abandonarem suas terras para sobreviver. Muitos estados americanos criaram leis que forçavam a remoção de indígenas para que suas terras fossem utilizadas pela agricultura. Isso levou a um evento que foi conhecido como Trilha das Lágrimas, no qual milhares de indígenas, repito, em um evento conhecido como Trilha das Lágrimas, onde milhares de indígenas de diferentes povos e etnias foram obrigados a marchar 1.500 quilômetros para estabelecerem-se em um novo local definido pelo governo. Com isso, estima-se que 10 mil a 15 mil indígenas tenham morrido durante essa caminhada, durante essa marcha na década de 1830.
A expansão dos americanos pelo oeste causou ainda a destruição do estilo de vida dos indígenas, uma vez que muitos desses povos que sobreviviam da caça de bisões para realizar essa atividade necessitavam de uma faixa extensa de terra. Então quem mais saiu sofrendo com toda essa expansão foram os indígenas, que foram exterminados ao longo desse processo. Estima-se, repito, cerca de 10 a 15 mil indígenas tenham morrido durante esse processo da expansão para o oeste. Uma outra filosofia, meus amados, importante para essa expansão norte-americana foi a chamada doutrina Monroe, que tinha como filosofia América para os americanos. A doutrina Monroe foi proferida pelo presidente James Monroe no dia 2 de dezembro de 1823, no Congresso norte-americano. Em seu pronunciamento, James deixou claro que o continente não deveria aceitar nenhum tipo de intromissão europeia. Era chamado isolanismo. Os Estados Unidos estavam isolados, a América estava isolada dos problemas europeus, né? E a única preocupação dos americanos seria o quê? A América. Então ele vai proclamar América para os americanos. A ideologia da doutrina estava baseada em 3 princípios básicos: a impossibilidade de criação de novas colônias ao longo do continente, a intolerância à interferência de nações europeias em questões internas e a não participação norte-americana em conflitos envolvendo países europeus. Então a doutrina Monroe tinha esses três princípios: a impossibilidade de criar novas colônias ao longo do continente, não ia tolerar a interferência de nações europeias em questões internas de países americanos, e os Estados Unidos não participariam em conflitos envolvendo países europeus. A doutrina se colocava contra o colonialismo em terras do continente americano. Isto é tão verdade que os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência dos países colonizados pela Espanha. Foram os primeiros a reconhecerem a independência das nações latino-americanas. Aparentemente, os Estados Unidos estavam fazendo frente à Europa para defender os países latinos. No entanto, o que estava sendo defendido era somente os interesses comerciais norte-americanos. Para começar a encerrar, meus queridos, vamos começar a ver a anexação, né, e a negociação de alguns territórios, né? Quais territórios foram comprados, né? A expansão territorial se deu basicamente de 4 formas: compra de territórios, guerra contra nações indígenas e a diplomacia. Vamos começar pela compra de território, que nós já vimos anteriormente. Foi por esse formato de expansão territorial que se deu os primeiros importantes avanços na linha de fronteira norte-americana, com a compra da Louisiana, a compra do Alasca e a compra da Flórida, como nós vimos anteriormente, né? O Alasca foi comprado dos russos, a Flórida comprada dos espanhóis e a Louisiana comprada dos franceses. Outro processo para a expansão americana foi as guerras. Nessa categoria, o México foi a maior vítima do expansionismo norte-americano, pois perdeu parte considerável de seu território original. Iniciou-se os colonos norte-americanos estabelecidos no Texas, declarando a independência deste. Logo depois, aceitando sua incorporação aos Estados Unidos. Pessoal, o que eu quero explicar para vocês: o Texas pertencia ao México. Os cidadãos do Texas proclamaram independência, mas logo depois aceitaram ser incorporados aos Estados Unidos. Os conflitos iniciados com a ocupação dos colonos americanos em várias partes do território mexicano chegariam ao fim somente em 1845, através do Tratado de Guadalupe Hidalgo, que estabelecia a fronteira entre México e Texas. Além de ceder ao norte-americano os atuais estados da Califórnia, Arizona, Novo México, Nevada, Utah, e ainda perder parte do Colorado, por meio de uma indenização de 15 milhões de dólares. Pessoal, olha o quanto o México perdeu para os Estados Unidos. Perdeu o território da Califórnia, Arizona, Novo México, Nevada, Utah e uma parte do Colorado, né? E receberam uma bagatela de 15 milhões de dólares por esses territórios. Lembremos que esses territórios hoje são ricos produtores de petróleo. Outra forma de expansão americana foi a guerra com as nações indígenas. Nós já vimos, né?
anteriormente, que cerca de 10 a 15 mil indígenas perderam suas vidas com a expansão norte-americana. E, por fim, a diplomacia. Esse exemplo desse formato de expansão foi a anexação do Oregon aos ingleses em 1846, a partir da compensação de natureza diversas pelos direitos de soberania ao território. Queridos, nós vamos encerrar por aqui esse nosso módulo. E lembrando, vou deixar no plural os exercícios referentes a esse conteúdo de hoje, falando somente sobre a expansão norte-americana. Na apostila de vocês, leiam da página 215 à página 220 do módulo 11. Bom dia, paz e bem.